seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenheiro no RH. Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem preocupado profissionais de RH, líderes, gestores e empresários por todo o país, que são as recentes mudanças que ocorreram na norma regulamentadora número 1, a NR1. Nós vamos falar aqui do que mudou e também dar algumas dicas de como as empresas podem se adequar às novas exigências. Bem, mas antes da gente entrar nesse tema, não se esqueça, deixa aí seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E muito importante, se você não for inscrito, inscreva-se. Isso não custa nada para você, mas ajuda muito a nós continuarmos crescendo. Bem, a norma regulamentadora número 1 sempre tratou das questões de riscos ocupacionais, segurança do trabalho, ou seja, ela tratava exclusivamente de riscos físicos, químicos, biológicos, ela exigia o treinamento das pessoas para que elas pudessem trabalhar em ambientes insalubres ou ambientes onde existe risco. E essas questões são tratadas com muita seriedade pelas organizações para preservar a saúde e evitar acidentes de trabalho que a gente sabe causam consequências não só para os profissionais, mas também para as empresas. O que mudou? No ano passado, houve uma alteração da redação dessa legislação. Estou deixando aí na descrição do vídeo o link para o site do Ministério do Trabalho. Lá você vai poder fazer download dessa nova redação da NR1. Mas enfim, o que mudou e tem preocupado os profissionais aí de RH, líderes, gestores, empresários? A partir dessa redação feita no ano passado, a norma regulamentadora número 1 passa a tratar também de riscos à saúde mental e saúde psicossocial. Pois é, ela sempre tratou de riscos visíveis, vamos chamar assim. Agora, ela passa a tratar também de riscos invisíveis, aqueles que acontecem na cabeça dos trabalhadores. Essa nova redação ainda não está em vigor, ela está aprovada e ela está programada para entrar em vigor no dia 26 de maio de 2026, segundo trimestre do ano que vem. Isso é bom porque dá tempo das empresas se prepararem para isso e começarem a tratar do assunto de saúde mental e riscos psicossociais que existem no ambiente desde já, para que você possa estar adequado à norma quando ela entrar em vigor. A partir do momento que ela entra em vigor, as empresas estão sujeitas a fiscalizações e multas, caso não cumpram as determinações. Bem, afinal, o que mudou na NR1 com essa nova redação? Ela vai atender problemas como a ansiedade crescente no trabalho, as questões de burnout, depressão e outras situações que ocorrem com os trabalhadores pelo esforço mental e muitas vezes a regras e situações a que eles são submetidos. Então são situações que vão afetar a saúde mental das pessoas, independente das situações que afetam a parte física. Claro que a NR1 continua valendo na parte de riscos físicos como sempre valeu. Isso foi acrescentado, essa parte de saúde mental foi acrescentada à norma. A norma agora exige que todas as organizações, independente de porte, tenham no seu programa de riscos ocupacionais a inclusão das questões de saúde mental. Ou seja, esses riscos serão mapeados também dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, assim como os riscos físicos, químicos e biológicos sempre estiveram. E é interessante que esses fatores psicossociais, eles envolvem gestão, envolvem a organização do trabalho, envolvem a definição de metas, horários e uma série de questões que até agora não eram, de certa forma, fiscalizadas dentro de uma norma regulamentadora como está sendo agora. É isso que tem preocupado muito os profissionais de RH, líderes e empresários, para que essa adequação seja feita e a empresa esteja de acordo com a norma. Com essas alterações, as empresas precisam olhar para dentro dos seus processos. Então, questões de volume de trabalho, autonomia, metas, a gestão, o relacionamento entre as pessoas, comunicação, tudo isso tem que ser tratado como potenciais riscos que podem acontecer. O desvio desses processos pode trazer riscos e esses riscos têm que ser documentados no programa de gestão de riscos da empresa e tem que ficar muito claras as ações que a empresa vai tomar para resolver essas questões. Vamos ver alguns exemplos. O volume de trabalho, ele não pode ser excessivo cronicamente, ou seja, todo dia, o tempo todo, as pessoas têm que fazer horas extras, as pessoas precisam
trabalhar além do horário normal. Isso vai criando uma exaustão que traz problemas de saúde, tanto físico como mentais. Questões da gestão também do trabalho no dia a dia, a cobrança pelas metas, a pressão excessiva, ela também é um risco à saúde mental. Deve existir cobrança? Claro, mas cobrança dentro de metas alcançáveis e sem a pressão excessiva. A parte de comunicação, nós estamos falando aqui de comunicações claras, as pessoas precisam saber o que está acontecendo na empresa, elas não podem ficar inseguras sobre o que vai acontecer amanhã, elas não podem tratar somente por ruídos, né? Somente ouvindo os colegas, deve existir programas claros de comunicação na empresa. E esses riscos, como eu disse, se identificados, qualquer perigo identificado que possa trazer, levar a uma questão de saúde mental dos colaboradores, uma questão que possa causar algum perigo à saúde mental dos trabalhadores, tem que ser registrada e ações têm que ser tomadas. E um ponto muito importante, que é no relacionamento entre as pessoas, as questões de assédio moral, assédio sexual, têm que ser muito bem cuidadas pela organização. Os líderes têm um papel muito importante nessas questões. Isso passa por uma questão de esclarecimento das pessoas, treinamento talvez, capacitação dos líderes e dos colaboradores para entender exatamente o que caracteriza um assédio moral, o que caracteriza um assédio sexual, para que esses riscos não aconteçam. Pessoas que se sintam assediadas têm que ser ouvidas dentro da organização. Então imagine o caso, né, de uma pessoa que sofre pressão constante, seja do seu gestor, seja de pessoas que têm algum domínio sobre o seu trabalho. Ela tem que ter um canal onde ela possa colocar uma denúncia, vamos chamar assim, ela possa levar esse caso para alguém de RH, uma ouvidoria, alguém que possa entender e dar todo o apoio a essa pessoa e tratar da questão, esclarecendo o que está acontecendo, trazer as partes envolvidas para que conversem, entrem em um acordo, entender se realmente houve abusos e esses abusos deverão ser tratados pela empresa, muitas vezes até com a punição dos responsáveis. Então a gente pode perceber que além do RH, que tem que trabalhar para ter esse apoio, por exemplo, criar canais de escuta, criar meios para que as pessoas possam levar essas situações preocupantes que elas tenham, que elas possam ser ouvidas e esses assuntos sejam tratados. Além disso, o RH também tem que trabalhar com a liderança da organização para que essas coisas não passem desapercebidas. Muitas vezes a pessoa que está sofrendo algum problema mental, ela não fala com ninguém. Ela vai simplesmente mudando a forma como ela trabalha, ela passa a perder produtividade, ela passa a ficar uma pessoa mais apática, e isso a pessoa que está em contato com ela, o líder que está em contato com ela ali no dia a dia, deve nesse momento oferecer ajuda ou chamar alguém, um profissional, um psicólogo, alguém do RH para dar essa ajuda para essa pessoa. Mas é muito importante que os líderes estejam atentos. O papel da liderança, nesses casos, é fundamental. O líder, então, ele tem que ser o principal sensor desse clima da equipe. Ele tem que olhar para as pessoas e falar: poxa, alguém parece não estar muito bem. Chamar para uma conversa, perguntar: eu posso te ajudar de alguma forma? Eu observei que você anda diferente, sua produtividade caiu, você teve problemas, você está com problema, muitas vezes são problemas externos à organização, mas a pessoa precisa ser ouvida. Nem sempre a pessoa vai se abrir, mas esse clima de confiança que vai ser gerado com essa disponibilidade dos líderes, do próprio RH em ouvir as pessoas, em algum momento vai fazer com que ela se abra. Então, muitas vezes, problemas que as pessoas sofrem, mesmo fora da organização, afetam o trabalho dela. Mas isso tem que ser identificado. O líder tem que estar atento para entender se esse problema foi gerado pela empresa, ações têm que ser tomadas, e se esse problema é um problema externo, aí a empresa pode oferecer ajuda, obviamente, dentro do que for possível, para que essa pessoa se restabeleça, né, no nível de produtividade, no nível emocional adequado. Então, o primeiro ponto, né, que a gente falou dos líderes, ele tem que ser o sensor, ele tem que ver o que está acontecendo. Segundo ponto que o líder tem que trabalhar é a comunicação aberta dentro da equipe. Aquilo que a gente estava falando, poxa, percebi que alguém não está bem, houve talvez um excesso de cobrança de um dos funcionários sobre o outro. Isso precisa ser tratado pela liderança. Isso não pode deixar que isso aumente e venha a causar problemas emocionais, problemas psicossociais e vão, com certeza, afetar a qualidade do trabalho, a produtividade e vão afetar a saúde mental das pessoas envolvidas.
E um terceiro ponto muito importante do trabalho dos líderes é gerenciar o trabalho de forma justa e equilibrada. O que é isso? Entender o que as pessoas estão fazendo, orientá-las para fazer, cobrar sim o que elas precisam fazer, mas de forma justa, de forma equilibrada, evitando excessos, evitando excesso de pressão e, claro, usando a primeira questão que a gente falou, usando ali o seu sensor, identificar quando isso está causando um problema para a pessoa e aí sim buscar ajuda externa. Essa ajuda pode vir do RH, pode vir de uma outra área que possa ajudar. E por último, o líder tem que ser um exemplo do autocuidado. Aquela pessoa que trabalha de forma harmônica, equilibrada, ele equilibra a vida pessoal, a vida profissional. Não é aquele líder que cronicamente trabalha muito além do esperado, que não tira férias. Isso pode ser um exemplo errado para a organização e para as pessoas, para os liderados dele, que vão entender de certa forma que aquilo, mesmo que seja subliminarmente, que aquilo é importante para que elas se desenvolvam na organização e na verdade não é. Então o líder tem que ser o primeiro exemplo dessas questões. Bom, então veja, a norma regulamentadora número 1 mudou e ela incluiu agora as questões invisíveis da saúde e da segurança do trabalho. Bem, as ações têm que começar a partir de agora. Se você ainda não conhece a nova NR1, dá uma olhadinha então, como eu falei aí na descrição do vídeo, tem lá o link para o site do Ministério do Trabalho e Emprego, lá você vai conseguir baixar, tem um download em PDF da nova redação da NR1, que entra em vigor em 26 de maio de 2026. Mas é importante que as empresas passem a se adequar a partir de agora. Comece a criar programas internos de esclarecimento, treinamento sobre questões que muitas vezes as pessoas desconhecem e são consideradas tabus dentro da empresa. O assédio sexual é uma delas. O que é assédio sexual e o que é uma paquera no ambiente de trabalho? Tem uma diferença muito grande aí. Isso precisa ser entendido, as pessoas precisam ser treinadas para isso. O que caracteriza um assédio moral? Uma cobrança do líder e a pessoa se sente ofendida pela cobrança é um assédio moral? Nem sempre. Existem formas e formas de se fazer as coisas, as pessoas precisam saber. Primeiramente, os líderes precisam saber como se comportar, como identificar os problemas, mas as pessoas, os demais colaboradores também, para que eles não comecem, né, com a questão de agora a legislação me protege, qualquer coisinha que acontecer ele ache e suponha que foi um problema aí de assédio ou foi um excesso aí de cobrança de alguma forma. Então é muito importante que haja um esclarecimento geral para evitar problemas de um lado e de outro da organização. Além disso, a organização também precisa estar preparada para ouvir as pessoas quando realmente acontecerem situações que podem levar a um risco aí de saúde mental, podem levar a uma questão de ansiedade, a uma questão de burnout. Então há necessidade dos profissionais de RH, principalmente, se você tiver na organização psicólogo, se tiver pessoas voltadas ao atendimento dessas pessoas, elas precisam ser preparadas. Se a sua empresa não tiver, os líderes vão ter que fazer esse papel e, se necessário, procurar ajuda externa. Pois é, procurar alguma empresa, alguma clínica, alguém que possa ajudar em casos mais extremos. E a última dica que a gente deixa aqui é que você precisa se preparar desde agora. Parece que tem um tempo grande, né, até maio de 2026, quando isso vai realmente entrar em vigor e começar a ser cobrado das empresas, começar a ser fiscalizado. Parece que é um tempo grande, mas não é. A gente precisa de um tempo para uma adequação, preparar alguns procedimentos internos, mexer em políticas, esclarecer as pessoas, treinar as pessoas. Então, se você é um profissional de RH, se você é um líder, gestor, se você é um empresário, procure identificar na sua empresa quais riscos podem acontecer, procure trabalhar desde já um programa de esclarecimento das pessoas, um programa de treinamento, crie políticas internas, crie meios para se identificar o que acontece, crie e-mail para que as pessoas possam ter apoio, para que elas possam levar situações para as quais estão passando, possam levar suas preocupações. Isso é muito importante e vai fazer com que a sua empresa tenha, com certeza, maior produtividade, maior qualidade de vida. Isso reflete diretamente no engajamento das pessoas, isso reflete diretamente no crescimento das pessoas e, por consequência, no crescimento da sua organização. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender os pontos principais de mudanças na NR1. Tem muito aí para ser visto, muito para ser estudado pelas organizações para estarem preparadas. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E não custa nada para você, inscreva-se se você não for inscrito, isso nos ajuda muito a continuar crescendo.
Muito obrigado e até um próximo vídeo.